Temos aqui duas propostas de história social que talvez elas tenham dificuldade de se encontrar. Acho que se encontra, inclusive, em um Weber da vida, bom, as relações sociais são relações de natural conflito ou ainda de natural conciliação. Ou mesmo que as duas coisas dependem de qual fator, né? Depende, por exemplo, de um Estado legítimo, depende da aniquilação da propriedade privada, ou assim por diante. O que eu diria é que na sociologia vai depender muito de qual paradigma de sociologia a gente está falando. Agora, o que podemos dizer é que na antropologia, as sociedades elas são geralmente sociedades identificadas como sociedades de troca, né? Só que, claro, a antropologia ela não vai fazer com que essa característica identificada em uma certa sociedade tradicional seja uma característica universalizável, ou seja, a troca que se dá em uma sociedade tradicional, ela não tem a mesma natureza da troca utilitária do mercado. Isso, inclusive, às vezes é um erro dos economistas, da ideia de homo econômicos como uma certa categoria universal. Se não dos economistas mais clássicos, os próprios austríacos, eles tendem a confundir mercado com sociedade, entender as instituições como capitalismo, uma evolução natural do comércio, e aí acaba achatando, talvez, realmente um estudo de antropologia que leva em consideração, de fato, as divergências entre sociedades. Então, por mais que um antropólogo possa admitir que a sociedade ela seja uma sociedade de troca, uma sociedade tradicional, por exemplo, não quer dizer que a natureza dessa troca é a mesma troca que corresponde a essa história do particular do Ocidente, que acaba compondo isso que a gente conhece como instituição, que é o mercado, o senso utilitário como uma descrição possível da racionalidade humana, talvez seja algo para os antropólogos mais local do que universal. Então, geralmente, os antropólogos vão por essa ponderação das particularidades históricas, sim, uma certa postura teórica relativista. Então, por mais que os antropólogos eles não tendam a aderir completamente ao Marx, seria difícil, porque teria que se pensar uma história social em que o indivíduo tradicional passaria por um processo também de proletarização, por exemplo, algo nesse sentido. Por mais que o marxismo não caiba tanto na antropologia facilmente, e por mais que os antropólogos possam admitir que sociedades tradicionais têm suas formas de cooperação, absolutamente isso não ocorre por uma consideração universal de cooperação, e sim muito mais particular. Os antropólogos geralmente vão partir muito mais qualificando a divergência e principalmente não colocando a história daquele grupo, né, daquela sociedade, seja ela qual for, como parte de um processo universal da história ocidental.